Então, agora a gente vai fazer a lista, né? Uma consulta no banco de dados. Primeira coisa que a gente precisa fazer é uma rota. Então, eu dupliquei, né, essa linha aqui. Então, tá aqui. Aí eu troquei para produto teste. Ela é do tipo get também. E a gente vai criar um método no controller, que vai se chamar index. Então, agora a gente vai vir aqui, app, http controller. Aí, a gente está fazendo dentro do back-office, porque tá aqui. Então, é back-office, o controller é produto teste controller. E o método a gente vai criar um index. Então, é public function index. A gente sempre vai escrever aqui dentro, né, dos colchetes, nunca na função e nem nessa parte de cima, né, não daria para escrever aqui. É sempre aqui dentro. Aqui em cima a gente pode trazer parâmetros, tanto pela rota ou instanciar alguma model. Então, aqui a gente vai fazer uma consulta no banco de dados. Daí a gente vai pegar a nossa model. Eu vou pegar aqui, ó, que eu instanciei aqui embaixo. Vou instanciar ela aqui em cima. Do mesmo jeito. Eu posso também fazer o private aqui, né? O constructor. Aí seria public function underline constructor. Eu acho que é assim. Ops. Construtor. Aí aqui dentro a gente colocaria a nossa model. E ela vai ser a variável produto teste. Perdão, aqui dentro. Então aqui, ó, eu coloquei dentro da função, igual eu falei aqui em cima, né? Coloquei dentro da função uma model e dei uma variável para ela. Aí aqui, para mim usar no próprio arquivo, eu tenho que usar o dis. Aí eu vou colocar chamar de produto teste e usar a variável aqui de cima. Essa variável, ela corresponde aqui. Eu poderia escrever assim, ó. Essa variável, ela corresponde à que está instanciada aqui em cima. E no dis eu posso usar ela com outra palavra. Então, eu posso usar ela assim. Aí eu não usaria mais aqui. Então, aqui eu conseguiria usar ela assim. Para fazer uma consulta, a gente pode fazer de várias formas. Aí a gente consegue entrar na model, fazer a consulta lá ou fazer aqui mesmo no controller. Então, eu vou fazer aqui mesmo. Para mim trazer todos os produtos cadastrados, eu tenho que fazer ou com o all, ele vai trazer já todos os produtos. Então, a gente vai usar aqui sim por enquanto. Vou dar um return aqui. Como eu disse, sempre tem um return no final do método. Então, return. Aí eu vou retornar a view. Que a gente vai colocar um arquivo dentro de views. De resource, views. Aí o back-office. A gente já tem essa pasta aqui que é o produto teste. Então, a gente já tem até ali. Então, é o back-office. Aí o produto teste. E agora a gente vai criar o nosso arquivo index. Então, eu vou duplicar aqui, que é mais fácil. Nomear para index. Aqui a gente já tem, né, essa parte do form a gente não vai usar. Então, aqui a gente já tem o template, que está aqui em cima. E aqui a gente vai colocar uma tabela. Então, eu vou colocar aqui uma table. Uma div, uma table.
Aí tem, a tabela tem a Terride, com uma TH, se eu não me engano, uma TR com uma TH. Aí embaixo tem, eu acho, não lembro agora se tem a tag table. Eu acho que tem. Aí aqui uma tbody com uma tr e uma td. Então aqui seria o nome e aqui seria o valor. Produto 1. Então agora eu já estou retornando uma view. Eu vou entrar aqui nessa rota. Como a gente está com a rota sem validação, né, eu não preciso fazer o login. Ela tá com um erro aqui de sintaxe, né? Então eu errei alguma coisa no código. Faltou ponto e vírgula aqui. Então aqui ele sempre aponta onde está o erro, né? A linha 15 do produto test controller, geralmente é na linha de cima ou na própria linha. Então aqui eu já vi que faltou um ponto e vírgula. Então aqui, coloco ponto e vírgula, aqui também. Aí agora tá falando que a model produto test foi indefinido. Eu acho que eu tenho que colocar o private aqui em cima. Opa. Deixa eu ver se eu escrevi esse método certo. Construct. Talvez seja assim. Isso. Tinha escrito aqui errado, é construct. Então aqui no HTML ele não estendeu o template. Eu esqueci de colocar aqui. Nomear. Para estender o template precisa ter o blade aqui. Aí agora ele funcionou. É uma tabela com o nome produto. Vou colocar dentro de um card. Então aqui tá uma tabela com o nome dele. Então agora tá fixo aqui, né? A gente vai fazer a automatização. Eu nunca vou saber quantas linhas, né? Quantos produtos foi cadastrado. A gente não tem essa informação. Então a gente sempre faz de uma forma automática. Então a gente tem que fazer uma consulta no banco de dados para trazer essa informação pra gente. Então aqui eu fiz a consulta, mas eu preciso enviar ela para view, para conseguir usar. Então aqui eu vou atribuir a uma variável, né, que são os produtos, para ver se eu trouxe, se funcionou realmente. Eu vou colocar ela dentro do dump die e recarregar a página. Então ela trouxe aqui um array vazio. Eu vou cadastrar aqui alguns produtos.
Então aqui, produto 1, produto 2, produto 3, produto 4. Certo, agora a gente vai voltar para a lista. E recarregar. Então, agora aqui trouxe 4 itens, né, no array. E aqui veio a nossa model preenchida com os valores do banco de dados. Se abrir aqui o MySQL, também tem as informações. A gente vai aqui, produto teste. Então, aqui temos 4 produtos cadastrados. Então, agora aqui no controller, né, a gente já fez o teste, veio todos os produtos. A gente precisa só enviar para view. Sempre que eu crio uma variável aqui embaixo, eu nunca vou conseguir usar ela aqui em cima. Ela primeiro precisa existir para depois a gente conseguir usar ela. Então, se eu colocar ela em cima de onde ela foi criada, ela vai falar que não existe. Então, ela sempre tem que ser executada embaixo da criação dela. Aqui foi a criação. E sempre que você coloca um dump die, ele para o código, né? O código é lido de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se eu executei aqui, todas as linhas que estiverem embaixo não vão executar mais. Se eu colocar um texto aqui, por exemplo, não vai executar, porque eu tava com o dump die aqui. Aí, se eu tirar aqui, ele já aparece, né? Vocês viram que aqui, como renderizou depois a view, ele sumiu, mas apareceu aqui, ó, que é o echo. O echo, ele printa coisas na tela. Depois, como eu dei um return na view, ele sumiu os dados que tinha aqui. Então, agora, pra gente enviar as coisas para view, eu vou criar uma variável. Aqui eu vou colocar dentro de um array para enviar todas as variáveis de uma vez. Então, sempre para enviar a variável, isso é o que vai valer na view, que está dentro da string, né? Então, aqui eu vou colocar produtos. E ele vai receber a minha variável aqui de cima, que é essa, produtos. E aqui na view, eu tenho que colocar a variável data, enviar ela lá para view. Ponto e vírgula. Então, aqui eu já tenho a variável aqui na view, porém eu não estou usando ela. Eu vou tentar printar só ela aqui, eu não sei se funciona, mas vamos ver se aparece alguma coisa pra gente. Não lembro se tem que colocar o cifrão. Acho que tem. Então, apareceu aqui pra gente um array com todas as informações das tabelas, né? Pode ver que aqui a gente já tem o nome, que é o produto 1, ó, nome, o ID, a data adicionada, a data excluída e o status. Então, aqui a gente tem as informações já, a variável. Eu posso, por exemplo, aqui os produtos, mas eu também poderia fazer isso daqui. Também chegaria lá na view os produtos, eu simplesmente atribuí uma variável ali em cima. Eu também poderia colocar aqui teste. Como lá na minha view tá produtos, a variável não existe. Então, eu precisaria usar aqui na view, a gente tem um retorno de produtos, mas eu tô dando um nome de teste para ela, na view. Então, na view eu usaria como teste. Então, aqui a gente vai usar como produtos, que é a lógica, né? Aqui são vários produtos, então é produto no plural. Então, aqui a lógica é que produtos recebe a nossa consulta de produtos. Enviei para view e agora a gente vai fazer o nosso código na view. Aqui a gente precisa fazer o for each. Para fazer o for each na view,
do Laravel com arroba. Aqui ele já até completa pra gente, ó, for each, tô com 2 arrobas, for each, a nossa coleção, que são os produtos, e cada item. Então aqui, a gente coloca esse aqui dentro. Aí, o que a gente pode fazer para testar? A gente pega o nosso item, coloca ele inteiro aqui. E a gente recarrega a tela. Então, agora a gente tem, ó, o nosso item, cada item nosso tem esses dados. Então, agora eu quero pegar o nome dele. Então, eu venho aqui no nome, copio e coloco aqui no ponteiro o nome. Agora eu quero pegar a data adicionada, por exemplo, o status. Se eu escrever aqui status, por exemplo, coloquei um E só para simular o erro, né? Ele não vai aparecer, porque precisa existir as informações aqui no viewable. Isso aqui, que tá aqui, ele não é necessariamente o que tá dentro da tabela. Se eu tirar ele da model, também não vai aparecer pra gente. Então, ele é o que importa para aparecer ali, é o que tá dentro do viewable. Então, se eu tirar ele daqui, ele também não retorna pra gente. Ó, erro meu, trouxe sim. Então, o que importa é o banco de dados. Então, o viewable só para inserir automaticamente, eu acho. Então, a gente consegue puxar aqui os status. Aqui para manter a status. E o ID. E aqui a gente vai colocar o ID, que são as informações que a gente tem. Então, a gente colocou aqui o ID, o status e o nome. Então, tá aqui, ó, o ID 1, produto 1 e o status. A gente consegue também colocar uma ordem para que sempre traga a informação da mais nova, a última que cadastrou, para a mais recente. Eu tenho que tirar o all. Aí aqui a gente precisa usar, para usar o order by, eu preciso usar o... não tenho certeza, deixa eu testar aqui se o order by ID ou é o contrário, ou se é o all que é o problema. O all que é o problema. Então, a gente precisaria usar aqui, fazer uma consulta para trazer, usar o order by, que é o próximo passo que eu vou explicar. Só esse daqui que eu acho que não precisa. Aqui, no caso, quando tá usando o where, precisa usar um get. E aqui... o ID. Opa. Foi. Então, eu trouxe aqui ao contrário, né? A consulta do 4, do último que eu cadastrei para o primeiro. Então, aqui no where, ele serve para a gente poder fazer condições na nossa consulta. Então, aqui eu consigo fazer a condição do status. Vamos supor que tenha um status excluído no nosso banco de dados. E eu não quero trazer os excluídos, apenas os ativos. Então, eu não quero que traga os excluídos. Então, ele trouxe aqui, ó, 4, 3 e 1, porque a gente mudou o status do 2 para excluído. A gente pode fazer vários tipos de condições. Eu fiz um aqui como exemplo, mas dá para ser feito vários outros tipos. Mas a consulta, basicamente, é isso. A gente também consegue colocar a paginação, né,
na nossa consulta, que ao invés de usar o get, a gente usa o paginate. E aqui a gente determina quantos por página a gente vai colocar. Então, vamos supor que seja 1. Aí, ele já fica 1. 2. A gente já coloca aqui 2. Aí, precisa fazer no HTML também a parte da paginação. O Laravel tem uma parte pronta, mas também dá para ser feito manualmente.